Olá pessoal, bem-vindo ao canal do Tiro. Roda a vinheta. Olá pessoal, bem-vindo ao canal do Tiro, mais um episódio do nosso canal do Tiro, chegando com toda a força, toda semana na sua TV, nas redes sociais, oferecimento da Táticas Brasil, com patrocínio do Território das Armas, que fica aqui em Novo Hamburgo, na rua 25 de julho, 1400. Vai lá, comprar sua arma, fazer seus treinamentos, fazer seus cursos, né? Vai ser bem atendido, o Tido e o Thales estão lá sempre de portas abertas. O staff do Território das Armas é um dos melhores e mais qualificados staff que nós temos para oferecer para vocês. Então, vai lá, participe. Nossa Vale TV, que está sempre em todas as plataformas das redes sociais, as plataformas digitais e pelo canal 14 e canal 6 da NET. São Leopoldo, canal 6, Novo Hamburgo, Sapiranga, Campo Bom, Estância Velha, pelo canal 14. E nós estamos aqui toda semana com um novo convidado ou convidada que vem sempre trazer experiências, trazer novidades no nosso mundo do tiro, no mundo da pólvora, no mundo da segurança, que é o que nos interessa. E hoje estamos aqui com a mestra em engenharia, é isso, Francine? Na verdade, engenheira civil e mestra em arquitetura e urbanismo. Mestra em arquitetura e urbanismo. Isso. Francine Barcelos Momberger. Vamos dar todo o nome, né? Porque merece, sim, né? Apesar de ela é jovem, uma menina, mas com um conhecimento vasto, né? E que merece ter o seu nome e a sua titularidade bem divulgada e bem ampliada. Mas o que essa jovem menina vem trazer ao canal do Tiro, o mundo do tiro? O que ela traz? Bom, eles estão desenvolvendo na engenharia civil e aqui no Rio Grande do Sul, aqui ao lado de São Leopoldo, né? Uhum. Assim, um material de blindagem, mas não é um material que vai blindar veículos, como a gente vê, ou coletes balísticos, etc. Não. É um material destinado ao mundo da construção civil. Isso, das edificações. Isso mesmo. Fala mais sobre isso. Bom, primeiro, deixa eu dizer que eu fiquei lisonjeada como menina, porque na minha idade ser chamada de menina já é, porque eu sou um pouquinho mais velha. Mas sim, o nosso material ele é destinado a edificações, né? Ele é um material que já vem sendo utilizado, na verdade, para outras finalidades ao redor do mundo e nós estamos desenvolvendo, então, em forma de placas, né, para justamente a blindagem de imóveis, tanto residenciais, quanto comerciais, institucionais, enfim. Nós somos da FP Tecnologia, né, uma empresa que ela foi incubada há bastante tempo, durante acho que 2 ou 3 anos na Unicinos, né, e agora faz pouco tempo que nós nos graduamos, que eles falam, né, saímos da Unicinos, mas ainda continuamos em um contato bem próximo com eles. E nós ganhamos, então, um edital da FAPERGS, né, intitulado Tec Futuro, para desenvolvimento de materiais inovadores, né? E esse nosso material, então, veio para ampliar, né, o que a gente já trabalhava em questão de materiais. Nós trabalhamos, então, com concreto de ultra alto desempenho, que é um concreto com algumas características diferentes do concreto que as pessoas conhecem normalmente, né? Ele não tem, por exemplo, agregado graúdo, que é a brita, como todo mundo conhece, né, a brita. Em vez disso, nós usamos fibras metálicas, né? O concreto, normalmente, ele é capaz de receber, assim, vamos dizer, cargas de compressão, que a gente chama, né? E ele não é tão bom quanto a impactos. Sim. Principalmente, né, em elementos mais finos, como paredes, a carga de compressão, vamos traduzir, numa construção de um viaduto, né? Isso. Se utiliza muito concreto, com uma justamente carga muito pesada, forte de compressão. Mas o impacto ele não diferente, não segura, né? É diferente. Ele não consegue absorver e se manter íntegro, né? Isso. Vamos comparar, assim, então, a questão de resistência à compressão. Numa casa, normalmente, numa edificação, se utiliza um concreto com 25 MPa, que a gente chama, que é unidade de medida, né? O nosso concreto, desenvolvido em ultra alto desempenho, ele pode chegar a 200 MPa. Bem...
é bem mais resistente, né? E o que a gente utiliza nas placas hoje, ele está em torno de 100 MPa, então 4 vezes a resistência de um concreto comum. Muito bom. E como nasceu a ideia de desenvolver esse produto, esse material especificamente? Nasceu uma conversa entre vocês? Essa é da nossa equipe. A nossa equipe é multidisciplinar, nós temos engenheiros que trabalham em... Assim, a engenharia é muito ampla, né? Os campos que tu pode ir, e os nossos engenheiros eles trabalham assim, em campos bem específicos e diferentes. Nós temos bastante parceria com o ITT Performance, que boa parte da nossa equipe é de lá. Então, em conversas entre eles, até a partir de pesquisas anteriores, de trabalhos de conclusão de alunos, desde 2012, que é a Unicinos, e a nossa equipe, então, já está olhando ali como é que funcionaria o concreto normal para a blindagem. O que segura, qual a espessura de placa, como isso poderia evoluir. E, então, no início do ano passado, já com o trabalho do Dr. Roberto Christi, que ele é professor na Unicinos e trabalha no ITT Performance, que veio a ideia e se a gente usar esse concreto aqui para aquela outra coisa que a gente já estava vendo? Né? Então, ele que trouxe mais, ele, o Bernardo Tutkian, que também é doutor, professor na Unicinos, a Fernanda Pacheco e o Eduardo Frapptini, né, que são o pessoal da nossa equipe. Eduardo. O grande Eduardo, conhece ele, né? Dele. Sim, e então a partir disso, porque o Roberto fez um trabalho bem legal desenvolvendo no doutorado dele, né, traços de concreto, enfim, similares a esse, e a partir daí então que veio a ideia de usar na blindagem de imóveis. Muito bom. Então, esse material ele vai poder ser usado numa guarita de uma indústria, no comércio, na residência, né? E a gente fez alguns testes, né? Eu fiquei até lisonjeado de poder participar dos testes balísticos para esse tipo de blindagem. Vou mostrar um pouquinho para vocês, um pedacinho só do que foi esse teste. A gente não pode mostrar muito, até mesmo porque está em desenvolvimento, né? E tem coisas que ainda vai ser modificada, alterada, né, dentro desse produto que eles estão lançando. Roda aí, produção. Nossa Senhora! Mas adora, dentro do banheiro um pedaço de concreto. Au! Veio aqui. Vou ficar dentro do banheiro também. Que gatilho, hein, ó? Gostou? Peteia. Está fria. Fria. Não, vem uma coisa. Segura, Ivan. Segura. Pegou aqui, ó. Está escondido ali, né? Olha o pé. Oi, ele na perna. Está. Toca direto ali também? Toca direto. Estou muito confiante. Estou confiante. Pessoal, vocês viram ali alguns testes, né? Pontas de teste que a gente fez ali. Foram testadas várias placas naquele dia, né? Um dia escaldante, né? Muito quente, que é onde os testes foram efetuados lá no Clube Lapua, em Viamão, do nosso amigo Alexandre Sanhudo, que cedeu o espaço lá para que a gente pudesse, então, junto com o pessoal que desenvolveu o produto, a gente pudesse testar, e foram vários calibres, 22, 38, 357, Magnum, 44, 762, né, com fuzil 308. Então foram vários testes ali que foram feitos e vários disparos na mesma placa, até para ver, né, se essa placa iria resistir a esse impacto, iria transfixar a placa. E foram testes bem positivos, né? Foram bem positivos, né? Essa norma ela é extremamente rígida,
quanto a vários itens, né? Para começar, o tamanho da placa, a quantidade de tiros e, inclusive, a ordem dos tiros, né? A ordem dos tiros, Isso. a distância. A né? distância dos tiros, então, placas calibres menores, a gente testa de uma distância menor, também calibres maiores um pouco mais. Até a gente teve que aumentar um pouco as distâncias por causa da nossa segurança lá, né? Por causa da segurança, por causa dos estilhaços, né? Isso, os estilhaços, que algumas placas menores até soltaram estilhaços, sim. São 5 tiros por placa, né? Pelo menos numa ordem anti-horária, até um tiro no centro. E eles são importantes justamente para ver o quanto aquela placa suporta, né? Porque às vezes, e nas placas que não passaram, né, nos primeiros tiros ela suportava tranquilo, mas chegava no último, já a qualidade, né, já não absorvia com Não a mesma absorvia. qualidade dos primeiros disparos, né? Isso foi muito importante. Tu falou da composição disso. Eu sei que tu não pode falar muita coisa no sentido de que ainda está em desenvolvimento. Mas tirando a brita, porque a brita dá uma consistência, né? Esse material que tu disse, né? Mais granulado, mas ele dá certa consistência ao impacto ou não? Não, é que na verdade a brita ela tá no concreto mais para preencher assim um volume, né? A brita é um material barato, ela tem a pedra do qual é feita a brita, geralmente ela tem uma resistência até superior à do concreto que se utiliza ali em volta dela, então normalmente ela é mais para preencher espaço. Perfeito. No nosso caso, como a gente quer, e além disso, no entorno da brita, quando ela está num concreto comum, além de deixar o concreto mais pesado, aquela interface brita-concreto, ela pode ser um ponto com vazios, que a gente chama, né, que deixa o concreto até um pouco menos resistente. No nosso caso, a gente tira a brita, né, e coloca materiais que até preenchem mais o concreto, vamos dizer assim. Sim. Se fosse pegar uma amostra de concreto e dar um zoom ali, colocar num microscópio, tu ia ver que ela é cheia de vaziozinhos. O nosso concreto ele é bem mais compacto, Perfeito. por isso que ele resiste mais. E as nossas fibras metálicas, elas surgem para aumentar essa resistência, justamente a tração que a gente chama, que é o impacto, né? Quando tu é o sentido atira, que é o sentido de segurar, expandir e voltar. Isso. É não tanto expandir e voltar, quanto, né, a compressão geralmente ela é em um sentido só, apertando, vamos dizer. A tração é puxando. Então, quando tu tem um impacto de um tiro, aquela parte do concreto ela é, né, puxada, vamos dizer assim, né, que gera esforços de tração, que é o que a nossa fibra segura. Perfeito. Além de ter um concreto mais compacto, que já deixa também tudo mais resistente, vamos dizer assim. Mas essa fibra também não deixa mais pesado. Não deixa mais pesado, não. Ela é uma fibra toda... Ela não é leve, vamos dizer assim, mas a quantidade dela no lugar da brita fica mais leve. Isso, fica mais leve. Vamos para um breve intervalo e no próximo bloco a gente continua falando sobre esse assunto que é muito importante para a indústria da segurança, do tiro, da pólvora e da defesa. Então, de volta ao nosso canal do Tiro, no segundo bloco, e aqui, falando no intervalo, a gente começa a descobrir mais algumas coisas, mais alguns detalhes importantes. Então, assim, o que tu me diz com relação a esse material que tu usa, né, essa fibra, os testes,
como é que eles foram desenvolvidos, em que tamanhos de placas, que espessuras de placas. Existe algum produto no mercado hoje que possa se dizer que é similar ao que vocês estão desenvolvendo? Isso. Na verdade, os nossos testes eles iniciaram até antes das placas, né? A gente testa o material em si, né, em outros formatos de corpos de prova, em testes de resistência lá no laboratório ITT Performance e na Unicinos, né? Depois que a gente foi, então, para a moldagem das placas. São placas que, segundo a norma de blindagem de imóveis, né, que ela tem que ter 50 por 50 centímetros, e as espessuras da nossa daí, que é o que a norma deixa aberto para quem vai ensaiar, né, são 3 espessuras, de 1,5 cm, 5 centímetros e 10 centímetros. Então, nós fizemos essas espessuras diferentes por causa também da variação dos níveis de blindagem, né? Então, para níveis mais baixos, nós testamos com uma espessura menor, né? E conforme vai aumentando o nível de blindagem, nós fomos aumentando as espessuras, sendo que o último nível, que é o 3, com a 762, né? Foi com 10 centímetros. Que, inclusive, acho que a gente até podia ter testado com uma menor, que talvez Que ia resistir, estava segurando, né? Estava segurando, realmente, foi belo. Isso. O impacto que foi dado, eu fiquei admirado olhando ali, né? Ficou muito bom a blindagem. Existe algum produto no mercado hoje similar ao que vocês estão desenvolvendo? Não que nós temos conhecimentos. A gente fez pesquisas assim em questão de território nacional e não encontramos nenhum produto que seja assim similar ao nosso. Também que a gente ainda precisa um pouco mais de desenvolvimento e tal para poder chamar do nosso produto, claro, bem dizer, né? Ele ainda está sim, em fase de testes, mas nada similar. E vocês já estão, mas os testes estão bem avançados. Não, né? estão avançados, sim. Bem avançados e dentro de uma norma rígida que tu vinha me falando, né? É uma norma norma bem muito rígida, rígida. é uma norma internacional. Não, é uma norma nacional. Isso. Nacional, mas quem hoje trabalha com a blindagem, eles compram a tecnologia internacional E trazem para cá. trazem para o Brasil. Então já todos os testes, né, dentro de um ambiente 100% controlado, dentro de um ambiente 100% dentro das normas exigidas, é feito no exterior. Aqui no Brasil existe, olha, eu desconheço local de ambiente controlado onde pode fazer todas as etapas 100% do que é exigido pela Isso. norma. Mas eu acredito que o nosso material, por ser concreto, ele é um material, vamos dizer assim, relativamente inerte, né? Ele não vai reagir tanto quanto outros materiais de blindagem que pode ter, principalmente metálicos. Sim. Então, a questão de um ambiente com uma alta temperatura, porque é uma alta temperatura, mas da norma não chega a 100 graus Celsius. Então, para o concreto não faz tanta diferença, ele não chega a desplacar, vamos dizer assim, né? A soltar pedaços dele a essa temperatura. Ainda mais que nossas fibras são tão pequenas que isso dificilmente ia acontecer por causa do calor na parte metálica do nosso, né, vamos dizer assim. A questão de umidade também não é algo que vá piorar o nosso produto, né? O concreto ele é muito bom na água. A água, inclusive, é o que a gente emerge o nosso produto para fazer a cura dele. Sim, né? É um dos componentes que faz a cura do concreto. Além de ele estar na composição do concreto, ele ajuda muito na cura. Então, toda essa parte extremamente rígida da norma, a gente fez algumas ressalvas ali para não utilizar, até porque não tem condições, nenhum laboratório que a gente tenha acesso que permita que seja feito, né? Sim, isso é muito importante. E tem uma perspectiva de quando isso vai estar no mercado? Quando é que vocês têm essa perspectiva de, nós queremos daqui um ano, meio ano, 2 anos, 5 anos? Isso, nós esperamos que em aproximadamente meio ano já esteja no mercado. Como nós estamos na fase mais encaminhando para o final dos testes, nós ainda queremos ver ali algumas alterações de espessura. Tivemos as placas de 1,5 cm, não passaram por pouco, né, em alguns calibres, então a gente está pensando em aumentar um pouco a espessura dela, talvez para 2 centímetros. Né, de forma que ainda seja um revestimento leve, né, mas que resista então aos primeiros calibres. Então tem alguns ajustes ainda a fazer. Além disso, nós estamos procurando uma empresa que faça a fabricação desse material. Né? Sim. Apesar de ser uma fabricação muito similar ao concreto que a gente tem hoje, ele tem ali algumas particularidades, né? As medidas... Precisa ser observado até mesmo para garantir... Para garantir que esteja o produto dentro da... está dentro da norma, né? Isso, esteja dentro das nossas especificações, porque ele é um pouco mais... parece um chiclete, vamos dizer assim, a massa, né? Ela é um pouco mais viscosa do que o concreto normal, então ela tem que ter um cuidado maior, principalmente durante a moldagem, para que não fique
buracos ali que a gente chama Sim. de ninho de concretagem, então tem que ter um certo cuidado. E nós estamos, então, procurando um local para a fabricação dessas placas. Olha aí, ó. Quem tem interesse em investir, pode É procurar a empresa, não sei se procura Pode ser direto. eu mesmo, Pode ser a Francine. pode ser a Francine direto, né? Isso aí, investidores, fabricantes, né, que querem investir nesse segmento, obviamente, também vai ter que colaborar com o desenvolvimento, né, Claro, Francine? Não é sim. só simplesmente chegar lá, pegar e fabricar, não. Participar das etapas finais do investimento necessário para que, então, esse produto desenvolvido por vocês possa ser fabricado e colocado no mercado. Olha, se eu fosse do ramo, eu seria o ficha 01, né, Francine? Sim, é importante participar, inclusive, para entender, né, a importância de cada etapa, a importância de cada teste, porque às vezes as pessoas pensam que todos os testes que a gente tem por trás não são tão importantes. Ah, não, é só o teste de tiro. Não, tudo encaminha para que aquele tiro é o teste final... detalhe. É o detalhe. É o detalhe. O resto, tudo que tem por trás ali, que precisa ser observado e sempre garantido dentro de uma norma técnica. Isso. Porque quando você oferece uma blindagem, você está oferecendo segurança. Né? Segurança pessoal, segurança de vida, segurança do patrimônio. E quando não está especificado dentro de uma norma técnica minimamente, esse produto fica comprometido. Sim, Né? É o que a gente chama aí na rua de piratear as coisas, né? sim. Muitas vezes que, vou fazer mais barato, eu faço assim, faço assado, mas fora de uma norma específica, de uma norma nacional, como é a norma brasileira que vocês estão trabalhando, e pode comprometer ali na frente ali, e depois as empresas serem responsabilizadas, né, por oferecer algo que não cumpre com a finalidade qual foi criado. Sim. Então, isso é importante falar, né? Quem estiver a fim de investir, fazer o investimento, fazer a participação aqui com a equipe toda, né? Que está desenvolvendo esse produto, porque não é uma pessoa, né? Não é só a Francine que está aqui, tem toda uma equipe por trás, Toda né? uma equipe. Isso eu até esqueci de falar antes da Daisy. Né? A Daisy A que estava lá Daisy, com a sim, gente, tava nossa, ela lá, está foi. fazendo um esforço enorme para ajudar a gente. Ela está fazendo o TCC dela, inclusive, nessa cima- área. Né? em Ela cima veio para o disso. nosso lado justamente por esse interesse, ela é Sim. sargento. Então, são várias pessoas, pesquisadores que estão atrás, que estão fazendo e que precisa ser feito de uma forma íntegra, né? E os parceiros que venham a agregar também tem que ser pessoas íntegras, empresas íntegras e que queiram fazer parte desse processo. Isso, Né? Eu acho que é bem por aí. isso mesmo. Mais alguma colocação que tu tenha sobre... Sim, eu acho que eu esqueci de falar antes sobre a vantagem de utilizar esse isso é tipo de muito importante. blindagem, né? Isso é muito Porque importante. normalmente a blindagem de edificações ela é feita de uma forma bem mais pesada, vamos dizer assim, né? Tu tem que planejar antes da construção que vai ser feito daquela forma. Né? Geralmente se faz ali com duas paredes de alvenaria, com tijolo maciço e com uma placa metálica no meio, ou então somente com placas metálicas, mas um material bem mais pesado e bem mais caro, né? Sim. Do que o concreto. Hoje o aço, o metal, enfim, é muito caro, Bem né? caro, E é muito pesado. E Isso que tu reflete colocou- nas fundações, né? Sim, exatamente. Aí Porque daí tu tu tem paga que mais fazer caro pela isso, tua obra, toda a porque tu obra. vai ter que fazer uma fundação melhor, né, para preparar para esse tipo de material. Isso. E aí tu diz assim, ó, uma guarita de uma empresa. Vai ser um produto bem mais leve que tu vai poder fazer sem gastar muito, que tu vai fazer a proteção de uma guarita da empresa. A fachada de uma residência. Isso, Né? tu pode ter a tua residência pronta, né? Comprou uma residência pronta, agora eu quero blindar essa parte. Com o nosso produto, tu consegue, depois de pronto, blindar. Claro, dependendo do nível de blindagem, se vai querer no nível Sim. 3, que der uma espessura bem maior de placa, daqui a pouco vai precisar de algum reforço ou outro. Mas para os níveis mais baixos, provavelmente nem precisa de reforço nenhum. Porque às vezes eu vejo em algumas obras assim, esse vidro aqui é blindado. Tá, mas e a parede que tem embaixo do vidro? Também tem isso. Não adianta ter o vidro blindado, mas a parede que está ali não está blindada, ou não está feita uma blindagem, mesmo que pesada, como tu colocou, né? Então, eu tenho aqui, eu posso revestir com as placas. Pode revestir já e depois faz de pronto. e vai ficar bonito igual a parede normal. Isso, porque pode receber qualquer tipo de A estética revestimento. vai ser Isso. boa também, né? O concreto ele pode receber, bem dizer, qualquer tipo de revestimento. Então, tu tem a tua parede,
tu coloca as nossas placas, eu não gosto da aparência do concreto, eu não quero pintura, tu quer colocar um azulejo, tu quer colocar uma pedra, qualquer revestimento em cima ele aceita também. Será só placa ou pode ser concretado direto? A princípio só a placa. Só placa. Isso, porque o processo de cura é importante. Isso tu coloca na Sim. parede, não tem como tu manter na umidade necessária. Sim. Isso são dúvidas que provavelmente Sim, vem, mas né? Quem está nos até assistindo. por placa vai ser mais fácil de fazer, porque mais fácil, né? como se tu colocasse realmente um azulejo ali, né? A placa ela pode ser fixada depois e é melhor do que tu concretar no lugar. E a forma de fixação dessas placas? Nós ainda estamos estudando. Estudando a forma de Isso. fixação, a melhor forma de fixação. A melhor para forma de poder fixação, mas provavelmente vai ser manter por algum... esse padrão, né? Isso, manter o padrão e que não vai nenhuma forma de fixação que não seja com furo, porque nós estamos pensando mais em fixação de um cimento cola, uma argamassa, alguma coisa mais... No momento que tu fura, tu compromete a tu estrutura, compromete, né? isso, então vai ser mais sentido de colar. E eu quero que tu volte aqui, tua equipe volte aqui no canal do Tiro, depois, para nos dizer, olha, a gente chegou, está aqui, nós estamos com um parceiro tal que está botando o produto no mercado, né? Nós desenvolvemos toda essa forma de fixação e inclusive poder fazer imagens de locais onde já estejam fixadas as placas de vocês, para que a gente possa mostrar, né? Claro. Então, quero te agradecer por ter vindo, por aceitar o convite, porque eu acho que isso é um produto muito importante, é um produto que vai revolucionar, pode ter certeza, a construção civil. Tá? Eu que agradeço. Volte aqui e mande um abraço para a equipe lá. Claro, pode deixar, manda para todo mundo, sim. E voltamos semana que vem, então, para mais um Canal do Tiro, um episódio com um novo convidado, que vem sempre trazer novidades do mundo do tiro, da segurança, da pólvora, e do esporte do tiro para nós. Até lá!